Trilhas da Democracia de hoje debate a proposta de revogação da reforma trabalhista de 2017. A nossa convidada é Alessandra Camarano, vice-presidente da Associação Americana de Juristas, Rama Brasil, e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Trabalhistas. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de defesa, de discussão da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigado, Marco. É um prazer muito grande estar aqui no programa Trilhas da Democracia, que tem feito um trabalho importantíssimo de conscientização da sociedade, e é uma honra muito grande estar aqui conversando sobre esse tema que me é tão caro e que é caro para a sociedade também, né? Alessandra, você participou, nós estamos gravando esse programa no dia 10 de fevereiro, e você acabou de participar de uma reunião voltada para a organização de uma campanha em prol da revogação da reforma trabalhista. Eu gostaria de te pedir que dissesse no que consiste essa campanha, quais os principais elementos constitutivos dessa campanha, que organizações, associações fazem parte, estão à frente dessa campanha. Por favor, Alessandra. Bom, Marco, ontem foi a primeira reunião que nós fizemos em relação a essa campanha pela revogação da Lei 13.467, a revogação da reforma trabalhista, e foi uma iniciativa do Sindicato dos Advogados de São Paulo, o SASP, que nos chamou, convidou várias entidades da sociedade civil no campo jurídico para um pontapé inicial para que a gente pudesse discutir. Ontem, na reunião, compareceram inúmeras entidades, a participação de mais de 80 pessoas, foi uma reunião virtual, então são grupos de pesquisa que estão participando também, a ALAU, que é a Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Trabalhistas, que eu estou na vice-presidência, também a AJ, Rama Brasileira, que estava também presente, a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, o MAT, Movimento da Advocacia Independente, a BJD, a DJC, então, várias entidades, várias associações de advogados e advogadas trabalhistas locais também, que participaram, que são afiliadas à ABRAT, o SASP. Então, foi uma reunião muito ampla, o CESIT da Unicamp, a AJD, Associação de... Enfim, foram várias entidades, a representatividade estava muito significativa, uma injeção de ânimo para a gente que vem sofrendo todos os percalços e as consequências dessa malfadada reforma trabalhista que aconteceu da forma que aconteceu, né? Sem discussão social, sem nenhum diálogo. Então, foi uma injeção de ânimo. Foi a primeira reunião onde foram apresentadas algumas propostas para que a gente dê continuidade a isso. As centrais sindicais também, tinham várias centrais sindicais participando também, porque é muito importante esse envolvimento do sindicalismo, a gente tem que ouvir o sindicalismo também, para que a gente faça uma construção absolutamente conjunta. Então, o objetivo da reunião ontem, o que é que nós definimos, né? Assim, por unanimidade, revogação total e completa da Lei 13.467. Um dos integrantes que estavam, ele ainda comentou, é surreal que estejamos aqui discutindo a revogação de algo absolutamente inconstitucional que poderia estar sendo enfrentado com coragem, com resistência dentro dos tribunais, né? E não está, a gente sabe que não está, são poucos os magistrados e magistradas que enfrentam essa questão. Então, estávamos discutindo revogar algo que é inconstitucional, inconstitucionalidades essas que foram apresentadas na época do trâmite no Congresso Nacional.
Então, a unanimidade, as entidades que estavam presentes, é pela revogação da Lei 13.467. E o que nós estaremos discutindo, tem uma outra reunião marcada para quarta-feira, dia 16, faremos reuniões constantes para poder ficarmos definindo. Então, pode ser através de um projeto de lei de iniciativa popular, pode ser através de um projeto de lei de iniciativa parlamentar, pode ser uma medida provisória, né? E o objetivo também dessa campanha é que essas entidades, esses grupos de pesquisas, eles forneçam conteúdos para esta mudança política. E também uma outra, o que está dentro desta campanha também, é garantir um calendário também de atividades nesse primeiro semestre, um calendário de atividades de cursos, de seminários, para que a gente tenha uma garantia de um fluxo de informações muito potente perante a comunidade jurídica, perante a sociedade brasileira. Alessandra, deixa eu te fazer duas perguntas que surgiram no decorrer dessa tua primeira resposta. A primeira, como se dará a adesão de organizações, de associações, de instituições, na medida que você falou agora, né, da oferta de cursos, etc., eu pensei se não seria de bom tom que também as universidades públicas, principalmente as universidades públicas, federais, estaduais, departamentos de direito do trabalho, então grupos de pesquisa, também aderissem à campanha, né? Então, uma primeira, outra pergunta seria como se dará a adesão, né, de novas organizações, associações e instituições, é a primeira. E a segunda diz respeito à forma, ao procedimento da revogação da reforma trabalhista. A pergunta é, para se revogar uma reforma feita, uma contra-reforma, né? essa de 2017, para se revogar uma reforma, não seriam necessários os 2/3 dos votos no Congresso? Quer dizer, no caso dela ser revogada com um projeto de iniciativa popular ou de iniciativa do próprio legislativo ou medida provisória, e isso cairia por terra, né? Deixaria de ser necessário. Eu gostaria que você, na verdade, explicasse aos nossos ouvintes e telespectadores, né, o procedimento para a revogação. Né? Qual o caminho para se chegar à revogação da reforma trabalhista? Por favor, Alessandra. Obrigada, Marco. Bom, respondendo à sua primeira pergunta, como que se dará as adesões, se universidades, grupos de pesquisa, sim, claro que quem quiser, né, que fizer parte para fazer essa contribuição, porque quanto maior a mobilização, quanto mais entidades, quanto mais grupos estiverem participando, mais potente será a campanha e o êxito ele tem uma chance maior de se conseguir. Existem grupos de pesquisas que já estão participando, o CESIT está participando da campanha, participou da reunião ontem, tem vários, tem um grupo GT do Trabalho da USP de São Paulo. Então, assim, tem muitos grupos de pesquisa, muitos GTs que estão participando, sim. E, obviamente, quanto maior a adesão e a contribuição, melhor ainda. Mas, como eu falei, a gente está começando ainda. Ontem foi a primeira reunião. Foi uma reunião onde nós fizemos a apresentação das entidades, né? Quais as entidades que estavam ali, e como tinha um número muito grande, de mais de 80 pessoas, então demorou um pouco para que fosse feita essa apresentação. Logo em seguida passou-se as propostas, que foram essas que
algumas, né, que eu acabei de colocar aqui, e marcou-se uma outra reunião para quarta-feira da semana que vem, porque a ideia é que seja um trâmite célere, né? Não célere, porém muito debatido, muito dialogado com a sociedade, ao contrário do que aconteceu com a aprovação da Lei 13.467. Vamos, claro, óbvio, né? São entidades progressistas que respeitam imensamente, que tem como Bíblia a Constituição Federal, então todas as tramitações elas serão respeitadas de acordo com a Constituição Federal. Aí você me pergunta, Príncipe, como é que vai ser esse trâmite? Vai depender de qual vai ser a escolha, né? Como que vai ser a medida, iniciativa popular, iniciativa parlamentar, decreto, e como eu falei também, há uma construção junto com as centrais sindicais, junto com as entidades sindicais. Dia 7 de abril, por exemplo, haverá a conferência da classe trabalhadora, né? Uma reunião com todas as centrais sindicais, e o tema primordial será este, a revogação da reforma trabalhista. Então, tudo isso ainda está em fase de construção. A gente já tem um projeto piloto, né? Agora, qual vai ser o meio, a forma que isso irá acontecer, ainda não definimos, né? A gente já definiu, a única coisa que nós definimos não vamos fazer nenhuma modificação na 13.467. O que nós vamos fazer, a campanha é pela revogação total e integral da 13.467. Projeto de iniciativa popular ou projeto de iniciativa parlamentar, e, se for por meio de medida provisória, que obviamente tem que passar pelo Congresso Nacional, vai se exigir essa questão da casa, né, da questão dos 2/3, e uma dos motes da campanha é também de conscientização da sociedade brasileira e conscientização da classe trabalhadora de não se mudar apenas o presidente da República. É preciso fazer uma alteração substancial dentro do Congresso Nacional, porque não adianta só mudarmos o presidente. Nós temos que fazer uma alteração dentro da Casa Legislativa, dentro do Congresso Nacional, para que a democracia continue funcionando, para que a democracia continue girando. Alessandra, muitos sindicalistas, muitos pesquisadores, professores, militantes em geral, né, afirmam que é muito importante a revogação da reforma trabalhista, mas o seu impacto sobre não apenas a recuperação dos direitos perdidos, né, mas a retomada da economia, da geração de renda, né, de postos de trabalho, dependem também da revogação da reforma da Previdência, reforma previdenciária. Eu queria te escutar a respeito, né? É possível imaginar que, fazendo aqui um exercício, né, de tendências possíveis, né, dentro desse espírito de que não basta apenas retirar o atual presidente em outubro desse ano, né, mas que são necessários também uma série de revogações de atos que foram tomados no decorrer não apenas da sua presidência, mas da presidência do Temer, né? Dentro dessa linha de pensamento, é possível imaginar um cenário em que avance não apenas em função da mobilização crescente a revogação da reforma trabalhista, mas também a revogação da última reforma da Previdência, e de que maneira as duas se vinculam como tendo sido dois males para a economia e para a sociedade brasileira, principalmente? Bom, dentro de um cenário, claro, eu vou fazer um exercício de um cenário de uma alteração
do Congresso Nacional, porque sem essa alteração no Congresso Nacional que nós temos hoje, a gente não vai, se permanecer, nós não vamos avançar em absolutamente nada, nem na reforma da trabalhista e nem, muito menos, na reforma da Previdência. E as duas reformas, elas estão muito conectadas, né, Marco? Elas sempre vieram muito conectadas, porque você precariza o trabalho, você diminui a renda do trabalhador, você informaliza, né, a relação de trabalho, retira o trabalhador e a trabalhadora dentro do sistema de proteção, sem a carteira assinada, sem o recolhimento de FGTS, joga na precarização, isso tem um impacto violento na Previdência Social, que impacta não só aquele trabalhador e aquela trabalhadora, mas todo o sistema de proteção social da Previdência, né? Então, dentro de um cenário de alteração de medidas, de alteração do quadro do atual Congresso Nacional, eu entendo que é absolutamente possível que se faça essa mudança. Até porque já existe um movimento de trabalhadores e trabalhadoras, de sindicatos, uma grande coalizão internacional em cima disso, sindicatos europeus, sindicatos americanos, africanos, asiáticos, que estão exigindo uma profunda reforma, principalmente, em primeiro lugar, na estrutura de governança mundial, que é para poder garantir saúde, trabalho como prioridade, porque com governos neoliberais se existia uma crise. Com a pandemia da Covid-19, isso se ampliou, isso se aprofundou extremamente. Então, é necessário, é fundamental a mudança da Casa Legislativa, mas também é necessária essa coalizão sindical, essa coalizão de centrais sindicais, essa coalizão da sociedade brasileira e, internacionalmente falando também, para que se haja uma mudança no meio ambiente, no crescimento econômico, na saúde, na questão dos fluxos migratórios, na questão do trabalho, uma atenção especial que nós estamos vivenciando essa questão, esse enfraquecimento dos direitos humanos. Então, eu enxergo com muita esperança, com muita expectativa, com uma mudança de governança dentro do nosso país. E, repito, não basta tirar o presidente da República. Nós precisamos alterar consideravelmente a Casa Legislativa para que façamos um avanço contra todo esse retrocesso que ainda, com uma mudança que fizermos, a gente ainda vai demorar muitos anos aí para poder tentar reconstruir tudo que foi destruído nesse período. Alessandra, você disse que existe um consenso, né, nessa primeira reunião da campanha em prol da ideia de que a reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, tem que ser revogada no seu conjunto, na sua totalidade. Mas imaginemos, né, tendo em vista as negociações a serem feitas no futuro Congresso Nacional, a correlação de forças existentes dentro do futuro Congresso Nacional, imaginemos que não se chegue a um consenso sobre a ideia da revogação completa, né, da lei de 2017, que foi sancionada por Michel Temer, nunca devemos esquecer disso, né? Caso não haja esse consenso e que se chegue a um consenso de que existem alguns pontos que são, digamos, mais bárbaros no sentido de trazer a barbárie, né? De que são mais vêm sendo destrutivos em relação à classe trabalhadora brasileira. Que elementos deveriam ser privilegiados nesse movimento, não mais de uma revogação completa, mas de uma revogação pontual? Eu vou citar aqui alguns pontos e eu gostaria que você me dissesse, né? Acabar com os acordos individuais, ou seja, a retomada
da lei que facultava os acordos coletivos, né, entre patrões e empregados, a questão das férias em 3 períodos, a flexibilização da jornada diária, o trabalho descontínuo, os intervalos intrajornadas, o que é uma questão de vida ou morte para o movimento sindical, para a classe trabalhadora, dentro dessa horrorosa lei aprovada em 2017. Marco, isso não foi discutido ontem, tá? Porque como a campanha se definiu que é pela revogação total, então não houve essa ampliação de discussão. Mas né, as entidades que a ABRAT, que eu já presidi, e as entidades que estou, nós temos uma discussão interna de muito tempo, desde a época da reforma trabalhista, desde a época da aprovação, né, da reforma. 2 pontos, eles são absolutamente primordiais. É a questão do negociado sobre o legislado, os acordos individuais e a questão da terceirização. A terceirização de atividades. São os pontos nodais, são os pontos de absoluto. Tudo é precarizante. Contrato intermitente, flexibilização de jornada, férias divididas em 3 vezes, tudo isso é fator de precarização. Mas se vier o gênio da lâmpada, olha, você só pode escolher 3. Eu escolheria, né? Eu escolho, e é algo que a gente discute dentro das centrais sindicais, a terceirização, a questão do negociado sobre o legislado, e o contrato intermitente. Porque o que acontece com isso? São 3... A questão do negociado sobre o legislado, ele é um aniquilamento total da classe trabalhadora, um afastamento, uma criminalização dos movimentos sindicais, e, lamentavelmente, nós tivemos um exemplo drástico e recente do que significa o trabalhador negociar diretamente com o seu empregador, que foi o caso do assassinato a pauladas do congolês no quiosque no Rio de Janeiro. Ele foi lá em busca de diárias, não era nem salários, diárias, e morreu. Então, isso é o retrato do que significa o trabalhador negociar diretamente com o seu empregador. Então, essa questão dos acordos individuais, a prevalência do negociado sobre o legislado, seja através de acordos individuais, e mesmo na questão coletiva, porque não são todos os sindicatos, nós sabemos disso, que têm um poder de força que faça com que haja uma pressão em cima do seu empregador para que haja uma negociação coletiva dentro de parâmetros mínimos que se iguale, né, essa correlação de forças. Então, nós temos diferentes categorias, diferentes sindicatos. Então, o negociado sobre o legislado, ele pode sim ser objeto de discussão, ele deve sim. Então, não pode ser tudo que você pode negociar, jornada. Bom, a Constituição Federal ela é inegociável. Eu não posso negociar com a Constituição Federal. Nem o sindicato não pode negociar o que está na Constituição Federal, a não ser que seja para mais, para menos, jamais. E a terceirização das atividades, né? A terceirização das atividades, ela é um sistema de precarização da classe trabalhadora, do ser humano trabalhador, que também temos um exemplo, eu sempre cito esse exemplo, que foi o maior acidente de trabalho que já aconteceu em escala mundial, talvez, que foi o acidente de trabalho em Brumadinho, que matou aqui, ali foram terceirizados, que foram arrastados com toda aquela lama, aquelas famílias que perderam seus entes, e a classe trabalhadora absolutamente sem nenhum tipo de proteção, porque você vê o restaurante que aqueles trabalhadores e trabalhadoras, que eles estavam no restaurante, ele ficava embaixo de uma barragem que não tinha nenhum sistema de proteção. Então, são esses 3 pontos. E o contrato intermitente, porque o contrato intermitente ele é um desemprego.
porque a pessoa fica aguardando ser chamada, fica presa. Durante a pandemia, nós tivemos vários relatos, vários casos aqui no escritório de pessoas que estavam trabalhando no contrato intermitente, com a carteira registrada, porque a carteira tem que estar registrada, mas que estavam sem ser chamados pelo empregador há mais de 2 meses, sem salários, sem nada há mais de 2 meses, e não conseguiam o acesso ao auxílio emergencial, porque estava lá com a carteira registrada e com um valor fictício de salário. Então, assim, a classe trabalhadora ela tem sido muito maltratada, né? Então, se for para, por isso que a campanha é revogação e ponto. Alessandra, nós estamos encerrando essa entrevista e eu gostaria, antes de terminar, deixar o fone do Trilhas da Democracia aberto para você fazer um convite às associações, organizações, grupos de trabalho, sindicatos, grupos de pesquisa das universidades, a tomarem parte na campanha pela revogação contra a reforma trabalhista de 2017. Obrigada, Marco. É extremamente importante que se faça esse sistema de coalização para esse debate, porque nós estamos vivendo um período de pós-democracia, um período que a nossa democracia ela está por um fio. E se as forças progressistas, a classe trabalhadora, os sindicatos, as associações, grupos de pesquisa, juristas, trabalhadores não se unirem e não pensarem em medidas, mas medidas sérias, medidas palpáveis, medidas que vão acontecer e não simplesmente alguns ajustar aqui, ajustar ali, ou algumas reformas que o professor Bailos fala ele usa a expressão reformas cosméticas. A gente não está precisando de fazer maquiagem no sistema de proteção trabalhista, ele precisa ser reerguido, esse sistema de proteção trabalhista. Então, fica aqui o convite para a sociedade brasileira, para os sindicatos, que os sindicatos debatam, que eles vão para as portas de fábrica, conversem com a classe trabalhadora, conscientizem a classe trabalhadora e os grupos de pesquisa nos subsidiem com os seus trabalhos, com os seus estudos, e as associações se engajem e fica aí o convite para poder estar participando. Pode entrar em contato com os sindicatos advogados de São Paulo, que é quem nos chamou para essa luta, para esse fronte, né? E vamos fazer tudo com muita responsabilidade, sem nenhum assodamento, ouvindo muito a classe trabalhadora, ouvindo muito os grupos de pesquisas para essa construção absolutamente coletiva. Porque esse ano é o tudo ou nada. Essa eleição é a eleição das nossas vidas. Se nós permitirmos a continuidade desse Congresso Nacional e dessa presidência da República que está aí, ou a terceira via que se apresenta e que foi responsável pelo desemprego no país, porque a Lava Jato, eu não posso deixar de falar sobre isso, a Lava Jato contribuiu consideravelmente para o índice de desemprego no país, para a quebradeira das empresas, isso precisa ficar muito claro, e se nós não fizermos essa mudança este ano, a gente pode desistir. Porque se hoje nós temos essa quantidade de pessoas dormindo nas ruas, no futuro isso pode piorar consideravelmente. É isso. Alessandra Camarán, vice-presidente da Associação Americana de Juristas, Ramo Brasil, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Trabalhistas, muito obrigado pela tua participação no Trilhas da Democracia. E na próxima semana nós entrevistaremos a secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, Carmen Foro. Até lá.